Oi, gente! Aqui é a Carol e hoje nós vamos fazer um experimento e tentar criar uma tinta que possa ser usada no papel com a fuligem da vela. Lembrando que, se você for criança, não faça isso, pois manipular fogo é muito perigoso. Isso só pode ser feito por um adulto. Então, agora eu acendi a vela e eu vou usar esse prato que está embaixo, que é um prato feito de porcelana, ou então um prato de cerâmica, enfim, não vão fazer em prato de plástico que vai pegar fogo. E aí eu vou ficar fazendo isso e criar a fuligem, colocando a base do fogo bem perto do prato. Agora eu já criei bastante fuligem e vou tentar criar essa tinta. Então, nós temos aqui o pigmento, que é o pó da fuligem, e eu vou tentar usar a água para servir de aglutinante. Misturar com o pozinho aí da fuligem e tentar criar a primeira tinta. Então, eu estou usando a água como meio para misturar a fuligem e tentar criar a tinta. Então, quando eu tento criar essa tinta com a água, o resultado é bem fraquinho, como vocês podem ver. Eu fiz um risquinho ali embaixo e quase não dá para ver a tinta. Eu vou tentar riscar mais vezes no papel, pintar mais vezes no papel. E o resultado é esse daí. Ficou uma tinta muito fraquinha só com a água. Então, eu vou fazendo os risquinhos, mas eu não gosto do resultado. Eu acho que não serve para o meu trabalho de pintura em aquarela. Fica muito fraquinha a tinta, tendo água como meio de se criar a tinta, né? A fuligem com a água fica muito fraquinha. Olha, fraquinha demais. Agora eu tento, com a própria água, espalhar a tinta e não espalha muito bem, como uma tinta de aquarela convencional, e dá para perceber que o pigmento da fuligem é permanente, então errou, vai ficar riscado no fundo, porque não sai, mesmo misturando bastante com água, o pincel, não adianta, fica o pigmento no papel. Então, o que eu fiz? Eu peguei óleo Johnson de bebê para tentar criar uma tinta forte, que possa ser usada num papel de verdade. Então, eu vou pingando o óleo Johnson, lembrando que eu usei um óleo transparente para não, enfim, não mudar muito a cor do pigmento que é preto. Se bem que eu não sei se mudaria porque é preto, né? Enfim. E aí eu vou misturando só o óleo, não uso água, por quê? Porque água e óleo não se misturam, a gente sabe disso. Então, eu vou misturando bastante para fazer a pasta base dessa nova tinta, que vai ser com o óleo como meio de se criar o resultado final. E agora, nós vamos para a prova. Então, eu vou colocar a tinta só com óleo, não se mistura nada com água, e vejo a diferença, como ela ficou forte. Parece um marca-texto, um marca-texto permanente. Então, realmente lembra um pouco o Naikin, a tinta Naikin, um marca-texto, enfim, uma caneta permanente, dá até para escrever, olha. Eu escrevo meu nome bonitinho e tudo, vou fazendo uns risquinhos, enfim, vou testando essa tinta. Aqui eu tento espalhar a tinta como eu espalho as aquarelas tradicionais e não funciona. Eu tenho que carregar o pincel de novo com a tinta, né, que eu fabriquei, só com óleo, e ir pintando. Ela não espalha como espalha uma aquarela tradicional. Mas ela é muito boa para escrever, então se você faz lettering, se você é artista de lettering, se você quer uma imitação do Naikin,
essa tinta. Lembrando que ela é permanente, então errou, errou. Não tem como consertar. Não satisfeita, resolvi fazer mais uma mistura. Então, nessa própria tinta que eu criei já com óleo, eu resolvi colocar a glicerina, porque eu queria o efeito de espalhar, como eu consigo com a aquarela tradicional. Então, eu coloquei glicerina ali na tinta já misturada com óleo de bebê e vou misturando para alcançar um resultado diferente, um resultado que eu conseguisse assim espalhar a tinta como eu espalho uma aquarela, uma tinta guache. Então, continuei aqui nesse experimento científico. E agora vou testar a fuligem misturada com o óleo e a glicerina para ver o resultado. Então, o resultado foi esse. A tinta, ela ficou mais fácil de espalhar, não ficou tão forte como quando só com óleo. Então, ela ficou um pouco mais fácil de espalhar. Mas, mesmo assim, creio que eu não consegui criar uma tinta que realmente fosse uma aquarela. Ela é mais uma tinta permanente mesmo, que depois de fixada no papel, a fuligem ela gruda mesmo. Ela não sai, ela equivale a um marcador permanente. Com a glicerina eu senti muito mais facilidade em espalhar do que só com o óleo de bebê. Então, para tentar criar uma paisagem, ficaria um pouco mais fácil com a versão que tenha glicerina na composição junto com o óleo. Então, olha como eu espalho com mais facilidade. Eu achei interessante botar a glicerina como um ingrediente a mais nessa mistura. Aqui eu estou mostrando a água, eu vou tentar espalhar com água nessa mistura que tem glicerina e eu consigo espalhar. Com água na mistura que tem glicerina eu consigo. Na com óleo eu já não consigo quase nada. Não fica bom, ó, quase nada. É uma tinta permanente mesmo, praticamente não sai o risco do lugar. Então, é isso. A fuligem é uma tinta permanente, não vai sair depois, não tem muito como consertar, então não é muito bom, principalmente porque a gente erra nos nossos desenhos. Então, é um marcador permanente. Então, vamos analisar os resultados. Aqui com água, aqui com óleo e glicerina. Esses são os resultados. Pode ver que com óleo é o mais forte. E aqui eu tentei fazer uma pinturinha, uma aquarelinha. Aqui eu usei corretivo de potinho para fazer essas nuvens e usei canetinha em gel para fazer as figurinhas que estão em primeiro plano, bonequinhas e a casinha. E no fundo eu usei a mistura de óleo com glicerina, que é aquela que espalha mais para poder fazer o céu, o chão, enfim. Não achei muito funcional para o meu tipo de trabalho. Eu acho que para quem faz lettering é mais negócio, porque você usa a tinta como uma caneta permanente, como um Naikin. Mas foi interessante fazer essa experiência, porque tentamos aqui criar a nossa própria tinta em casa. Lembrando que antigamente os próprios artistas criavam as suas tintas. Elas não vinham prontas numa loja. A indústria veio muito depois trazendo isso para o artista. Então foi muito legal a experiência. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe. Isso me incentiva a continuar. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo ou até a próxima experiência.